Além da prisão dos 4 suspeitos de invadir celulares de autoridades, o cenário político ficou agitado, com mais declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro. Para analisar os assuntos que marcam a política nesta semana, nós contamos com a presença do advogado, Dr. Vinícius Bueira, e o cientista político, o professor Marcos Rocha. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, vamos começar. A gente abriu o programa com a prisão dos suspeitos de invadir os celulares de autoridades, entre eles o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Qual impacto tem essa ação da Polícia Federal no cenário político, na visão de vocês, professor? Acho que a primeira coisa é que, se identificando, se comprovando, e aparentemente alguns desses acusados já confessaram, se afasta a ideia de que talvez tivesse sido um grupo de hackers muito sofisticados, que tivessem atuado em nome de algum interesse estrangeiro, por exemplo, né? Ou ligados diretamente a algum partido de oposição, ou não se sabe ainda. Aí as perguntas que a gente faz começam a ficar mais específicas. Vamos tentar ver agora, por exemplo, se alguém pagou por esse serviço, né? Se alguém depois, mesmo não tendo contratado de antemão, pagou por essas mensagens. E aí isso pode ter um impacto, sim, dependendo de quem foi, né? Aparentemente não gerou grande discussão hoje a prisão dos hackers. Isso foi razoavelmente abafado pela discussão em torno do FGTS, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem que esperar ver se a conexão, se essas mensagens são de fato as mesmas que chegaram ao Intercept e se tem algum atravessador entre esses sujeitos que foram presos e a divulgação. Doutor Bueira. Bom, primeiro fica claro com essas prisões que ocorreram ontem que o vazamento das mensagens, dos conteúdos das mensagens, desculpa, o vazamento, a invasão da privacidade do ministro Sérgio Moro, quando era juiz, de outros juízes, outros delegados e outras autoridades, ficou comprovado que foi uma invasão, em primeiro lugar, criminosa, como a gente já vinha denunciando isso há bastante tempo. Foram feitas 4 prisões, mas a Polícia Federal já divulgou que existem mais 6 envolvidos que não foram pedidos momentaneamente a prisão e que podem ser pedidos a prisão, e a busca de computadores e outros equipamentos ainda durante essa semana. Essa invasão e esses 4 que foram presos, um já confessou, inclusive disse que foi ele que entregou para o Glenn Greenwald as mensagens. O advogado de outros 2 presos disse que essas mensagens eles já tinham conhecimento, que eram criminosas, que inclusive sabiam que tinham sido entregues ao Intercept, ao site Intercept. Ou seja, está bem claro a origem de todas as mensagens. Também ficou demonstrado que, pelo menos por enquanto, não há nada que fira ou que ataque a moral do ministro enquanto ele era juiz e do procurador que era o responsável pela Lava Jato. Também ficou claro que as mensagens que foram divulgadas totalmente fora de contexto, exatamente porque, se fossem divulgados dentro do contexto em que ocorreram, iria desmascarar a tentativa de desmoralização da instituição Lava Jato e da instituição Poder Judiciário e Ministério Público. Ou seja, ficou bastante claro que a tentativa agora de desmoralização e de acabar com toda a Operação Lava Jato e liberar da cadeia o maior criminoso da história do Brasil foi pelo ralo. Bom, essa invasão nos celulares de Moro e Dallagnol mostra algum tipo, na concepção de vocês, algum tipo de fragilidade na segurança cibernética de integrantes do governo federal? Bom, olha, para o cidadão comum a gente sabe e já conversou aqui nesse programa, passando dicas de técnicas, né, para que você possa se proteger cada vez mais contra qualquer tipo de invasão ou hack no seu celular, né, um hackeamento do seu celular. Mas a gente fica imaginando, porque são autoridades, né, e representam as instituições máximas da República Federativa do Brasil, do governo federal.
Como é que a gente pode entender isso? O serviço de inteligência brasileira hoje, né, se mostra fragilizado de alguma forma por demorar para identificar esse tipo de processo? Porque já aconteceu, agora que estão procurando as pessoas que realizaram. Professor? Acho que a preocupação com a qualidade da tecnologia de informação no Brasil, ela explodiu lá no caso quando, né, os vazamentos do Snowden mostraram que os Estados Unidos, por exemplo, tinham espionado a presidente Dilma Rousseff durante algum tempo. Então, já se tem certeza há muito tempo de que as nossas comunicações são extremamente frágeis, né? O governo hoje, as comunicações dos servidores públicos de médio escalão não tem qualquer tipo de criptografia. O que o governo federal tem, a BIM tem um sistema seguro que dá para suas altas autoridades, ministros, presidente. O presidente prefere não usar porque não pode usar o WhatsApp, né? Para ser totalmente seguro, não pode usar esses aplicativos mais comuns, não tem suporte, né? E aí o que acontece é que outros mandatários, por exemplo, o próprio presidente americano Donald Trump, preferem usar seus celulares Android, por exemplo, do que um equipamento mais seguro para manter o uso de aplicativos de redes sociais, né? O que quase por definição são mais fáceis de abrir uma porta. Uhum. E não se vê hoje uma discussão de melhorar isso. Não conheço notícia de que a gente tenha investimento numa infraestrutura de tecnologia. Né? Pelo contrário, a gente vê hoje um direcionamento dos serviços de inteligência para questões menores, morais ou de observação de grupos políticos, seguindo a orientação do governo. Doutor Vinícius. Na decisão do juiz que ordenou a prisão dos 4 indiciados pelo vazamento das conversas das autoridades brasileiras, ficou descrito bastante claro como ocorreu a invasão. E pelo que eu pude ler, foi um negócio bastante simples, que não existe disponível hoje tecnologia que as autoridades, que as instituições públicas possam fazer. Porque foi feita uma invasão bastante primária, ou seja, no Brasil, todas as operadoras de telefonia celular têm a porta aberta quando se deixa a mensagem na caixa postal, ou seja, para acesso à caixa postal não existe senha. Qualquer pessoa que ligar para um telefone e que caia na caixa postal, está aberta a porta de entrada para a clonagem do telefone. Com isso, eles fizeram cerca de 5.000 ligações para os telefones que eles queriam invadir, para fazer com que o telefone não pudesse ocupar e desse sempre linha ocupada e caísse as ligações diretamente na caixa postal. E aí eles solicitavam uma senha de acesso para utilizar o Telegram pela web, ou seja, nos computadores. E recebiam a senha na caixa postal. Como eles tinham invadido a caixa postal, eles conseguiam ouvir os recados e, com isso, conseguiram invadir o Telegram. Na verdade, não foi feito como se imaginava, pelo menos o que se tem notícia até agora, de que havia sido feita uma clonagem dos telefones, e não foi o que ocorreu. Foi uma reinvasão exatamente deste sistema de mensagens pela falha que todas as operadoras têm. Ou seja, não tem operadora no Brasil que tenha, que evite ou que proíba ou que não seja possível fazer esse tipo de invasão. Bom, eu vou juntar... Só para concluir, por favor. Eu sei que as autoridades do Judiciário, do Ministério Público, quando recebem os seus equipamentos, eles vêm já com sistemas de segurança, sistemas de proteção contra a invasão. Mas não foi o que ocorreu, ou seja, esses sistemas se mostraram até agora eficientes. O que ocorreu foi uma invasão por onde não se imaginava que poderia haver. Bom, a gente vai fazer o seguinte agora. Você aí de casa pode participar da nossa conversa, mandando questionamentos, perguntas, opiniões, 99588-2374 pelo WhatsApp. Eu vou juntar 2 perguntas, uma nossa aqui e a pergunta de uma telespectadora. A partir de agora, tá? Como é que fica a credibilidade destas mensagens divulgadas, né, pelo Intercept, que chegaram a ser cogitada a possibilidade dessas informações ou essas mensagens terem sido alteradas, de alguma forma adulteradas. Elas ficam reforçadas pelo depoimento dos hackers, de que realmente houve invasão e foi daquela forma, ou legalmente o veículo de comunicação pode ter problemas a partir desse depoimento. E a Fernanda questiona o seguinte, ó, Fernanda de Canoas, o fato de ser uma invasão ilegal significa que devemos esquecer o teor das mensagens trocadas entre o juiz e o promotor? Foi isso que eu entendi?
Esse é o questionamento da Fernanda. Vamos começar com a credibilidade dessas informações, né, e o teor, se isso justifica ou não essa iniciativa e se isso pode ser aproveitado legalmente ou não. Professor. Quanto à credibilidade das mensagens, elas ficam comprovadas. Até agora, nenhum dos envolvidos nos diálogos veio a público com alguma mensagem para dizer, olha, não foi bem assim, isso foi alterado, eu tenho aqui o original para comprovar. E com isso, né, fica comprovado que alguém alterou por motivos políticos. Isso não aconteceu. Eu acho que todos os indícios e a apuração, que, por exemplo, não foi só o Intercept, né, que divulgou, entrou a Veja, a Band e a Folha de São Paulo com as suas estruturas de apuração jornalística e até onde eles conseguiam conferir, por exemplo, batendo mensagens que os jornalistas trocaram com aqueles... com o promotor, por exemplo, com o Dallagnol, eles viram que tudo estava intacto. Nesse sentido, eu acho que está comprovado a autoria das mensagens. Com relação a o que fazer com elas, eu acho que provavelmente do ponto de vista legal, se a gente vê como é que os promotores e o ex-juiz Sérgio Moro reagem, eles reagem dizendo não confirmo nem nego. Eles estão agindo como acusados ou como pessoas que estão se manifestando no âmbito judicial. Só que o cidadão, quando julga as ações dos eleitos e dos seus agentes políticos, ele não está restrito a um julgamento legal. Ele está julgando politicamente como cidadão. Então, o cidadão que olha, o eleitor que olha para essas mensagens, ele pode e deve avaliar isso desse ponto de vista, que não é o ponto de vista do juiz, não é o ponto de vista da legalidade. Doutor. Bom, vamos separar em partes. Primeiro, discordando do que foi dito, nenhuma das autoridades que foi invadida reconheceu a autenticidade das mensagens. Houve a invasão, tanto que as pessoas foram presas e os indiciados, um deles, pelo menos até o momento, já reconheceu que praticou o crime. O que falta apurar agora é se houve o pagamento por parte do Intercept ou por alguém e que, se houve esse pagamento, esta pessoa que comprou essas mensagens também será indiciada pelo crime, ou seja, a divulgação não será mais jornalística e sim será criminosa se houve o pagamento dessas informações. Então é questão de tempo, porque a investigação está avançando e eu acredito que logo vamos ter a prova e a decisão de que esses vazamentos têm a proteção da fonte do jornalista ou realmente o jornalista incidiu em informação de quadrilha, como é o que tudo está indicando até o momento. Segundo ponto, essas mensagens, o próprio Greenwald, quando deu um depoimento há 3 semanas atrás, na televisão, ele disse que havia um erro de edição. Ele disse ao vivo isso na televisão, que houve um erro de edição. Ou seja, no momento que se divulgam umas conversas e a pessoa que está divulgando reconhece que houve um erro de edição, é porque as conversas foram editadas. Inclusive, houve um erro de interlocução, ou seja, se colocou a conversa sendo com um interlocutor e era com outro interlocutor. Ou seja, só isso já desmerece todo o conteúdo que foi divulgado. Como essas mensagens foram divulgadas e foram obtidas de forma criminosa, ou seja, elas são produto de crime, essas mensagens não têm nenhuma serventia judicial. Ou seja, por elas não será possível anular nenhum processo, não terá nenhuma utilidade judicial as mensagens. Só podem ser utilizadas para a formação de opinião pública, ou seja, como gosta de dizer a esquerda, a construção de uma narrativa, que é o que o Greenwald vem tentando e toda a esquerda vem tentando há bastante tempo e não tem conseguido. Não acredito que isso vá acontecer agora, ou seja, as mensagens são inúteis para fins judiciais, as mensagens têm a comprovação de que foram adulteradas, que foram editadas, foram divulgadas fora de contexto, ou seja, fora do contexto qualquer conversa fica comprometida. Não houve o reconhecimento da autenticidade das próprias mensagens, ou seja, tudo indica que a construção de uma versão histórica está sendo desmontada e isto vai cair. É mais uma tentativa da esquerda de tirar o Lula da cadeia que vai dar com os burros na água. Bom, lembrando que você pode ter a sua perspectiva sobre o assunto, assim como a Simone de Nova Santa Rita, pelo WhatsApp, ela mandou pra gente. Seja bem-vinda, Simone. Que houve crime com relação a pegarem as mensagens, isso não há dúvida. E, igualmente, ela frisa, há o crime dos envolvidos na conversa. É claro e limpo as declarações de falcatruas
dos que se consideravam honestos diante do povo brasileiro. Isso não desmerece a Lava Jato, muito pelo contrário, mostra como instituições no Brasil têm honestos e desonestos. Essa é a opinião da Simone. Agora eu vou mudar um pouquinho o foco. A gente vai passar o foco agora para o presidente Jair Bolsonaro. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro, depois de chamar governadores do Nordeste de Paraíba, abre aspas, Paraíba, disse que ama o Nordeste. Que impacto tem essas declarações do presidente na relação com a população do Nordeste e com os políticos da região? Como é que vocês enxergam essas falas? O que a gente está vendo, qual é o problema do presidente Jair Bolsonaro com o Nordeste? Né? É uma região, ao contrário do Norte e de outras, dominada por partidos de esquerda ou de centro-esquerda, PT, PSB, PCdoB e PDT, no qual ele teve bem menos votos do que em outras regiões. Ao invés de tentar se aproximar desses eleitores, ele está escolhendo a via do confronto. A gente adiantou isso logo no início do mandato, quando a gente avaliava assim, olha, eu acho que vai ser um governo no qual vai tentar passar as pautas liberais e, ao mesmo tempo, pauta de costumes e de enfrentamento com adversários políticos do outro lado. Né? Então, aproveitando essa semana, a gente embolou duas coisas, que foi a declaração que vazou e a inauguração de um aeroporto em Santa Vitória. E esses conflitos do presidente Jair Bolsonaro acho que não favorecem a opinião pública dele junto a esses eleitores e começam a se misturar na dinâmica, nos mostram que os estados têm uma dinâmica separada da dinâmica política federal. E me parece que ele não entendeu isso ainda. Né? A gente pensa na época das eleições em que os próprios governadores do PT pressionavam para que o PT aderisse à campanha do Ciro Gomes e não a do Lula. Ele estava pensando na sua dinâmica política da sua eleição regional. E ao tentar empurrar essa agenda de enfrentamento do nível federal ou da propaganda ideológica contra os estados, Bolsonaro perde apoio no Nordeste, numa região que ele já não tem muito, e pede, inclusive, apoio institucional para a sua própria agenda de reformas. Se a gente pensa que, por exemplo, o governador da Bahia, Rui Pimenta, é favorável à reforma da Previdência, não só na União, como nos estados e municípios, e era favorável, inclusive, ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Então, ao queimar essas pontes, ele torna, inclusive, o seu governo mais difícil. Doutor Vinícius. Bom, eu inicio fazendo um comparativo sobre uma manifestação que o ex-presidente e atual presidiário Lula fez durante uma campanha eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, em que ele comentou com o prefeito de Pelotas se Pelotas continuava exportando muito veado. Ou seja, isso sim é uma argumentação, uma palavra que fere a moral de um Estado e principalmente de uma região e de uma cidade. Mas nem por isso, com tudo isso, o Lula não perdeu o apoio que tinha e não perdeu os votos que tinha naquele momento. Por quê? Porque eu vejo que este tipo de manifestação, e principalmente de uma manifestação espontânea, ela não é capaz de identificar com precisão o que uma pessoa pensa com relação a um determinado assunto. A prova de que não houve que o povo nordestino, que a população do Nordeste não levou isto a sério e não levou como ofensa, é que ontem houve uma inauguração de um aeroporto na Bahia, no Nordeste, e houve uma grande participação popular de apoio ao Bolsonaro. Nas mídias sociais, nas redes sociais, nós vemos que algumas pessoas estão fazendo vídeos e outros tipos de manifestação declarando apoio ao presidente Bolsonaro e dizendo exatamente isso, que realmente o Nordeste ele está tomado por coronéis, ou seja, a história do Nordeste, a história política do Nordeste não mudou nos últimos 20 anos. A política é dominada por coronéis. O que houve é que os coronéis foram cooptados pela esquerda. O voto do Nordeste não é um voto de esquerda, é um voto a cabresto dos coronéis. Os coronéis, durante a ditadura, durante o período militar, apoiavam os militares. Quando houve a tomada do poder pela esquerda, pelo PT, esses coronéis foram cooptados pelo PT e levaram os seus votos juntos. Ou seja, a esquerda não tem voto, não é um voto ideológico na esquerda no Nordeste. Esses votos são votos que foram cooptados
com a compra através de negociações, e todas elas espúrias, como nós estamos vendo, foram comprados os coronéis, e os coronéis continuam indicando seus votos, ou seja, não houve nenhuma mudança. O que nós precisamos fazer exatamente agora é conscientizar essa população de que eles não podem mais votar de acordo com os coronéis. Nós temos que mudar este enfoque. Não é que a esquerda domina o Nordeste, bem ao contrário disso. O Nordeste é uma região muito carente, historicamente carente, carente de desenvolvimento, carente de água, carente de educação, carente de cultura, e essa gente acaba sendo dominada por essa carência pelos coronéis. Bom, vou juntar duas perguntas, porque a gente tem 5 minutos, eu vou dar 2,5 para cada um. Vocês acham que tudo que está acontecendo na política nessa semana, a gente tem os hackers presos, a gente tem as declarações polêmicas ou não, na perspectiva de cada um, e agora o FGTS. O que vocês acham que está chamando mais atenção? O que abafa o quê? Né? Vocês acham que a população está mais interessada e acaba centrando mais nas declarações do presidente, no que está acontecendo nas operações da Polícia Federal, ou, por exemplo, agora o saque do FGTS, e tentar entender se o saque do FGTS vai trazer algo positivo para a população, especialmente para a economia brasileira, que ainda não avançou? Acho que o determinante é o desempenho da economia e o bem-estar do povo, né? Vamos pensar aqui, como é que o eleitor define seu voto? A gente pode ter uma visão paternalista de que o eleitor não é conscientizado, isso é típico de uma visão marxista, né, do processo eleitoral. A gente pode ter uma visão de que o eleitor tem uma cultura inferior, talvez no norte e no nordeste. Eu não acredito nisso. Eu acho que o eleitor ele tem uma certa racionalidade muito grande, que pode não ser de um conhecimento objetivo e acadêmico, mas ele identifica se a sua vida está melhorando ou não, né? Ele olha para trás e pensa, olha, minha vida melhorou nos últimos anos. Ele olha para frente e pensa, nossa, eu estou com muito boas perspectivas na minha vida no próximo período. Acho que eu vou conseguir financiar um imóvel, acho que eu vou conseguir colocar um filho na universidade. E é isso, essa racionalidade do eleitor que explica o apego do Nordeste e de outros estados e regiões mais pobres ao PT. Eles têm uma lembrança racional de como a vida melhorou nos anos do governo Lula, né? E o impacto de certas medidas, como, por exemplo, o Bolsa Família em regiões muito pobres. Então, essa visão do eleitor, ela é generosa, com a capacidade do eleitor entender o que está acontecendo com a sua vida. E é a visão que eu, particularmente, me filio. Eu acho que a FGTS vai acabar, no curto prazo, gerando uma melhoria, né? A gente pensar R$500, mais da metade da população ganha menos de 1.200, né? Então, isso é quase um 13º e meio salário por ano. E isso vai servir para dar um certo alívio, mas vai ser voo de galinha, né? Esse dinheiro ficou nesse valor pequeno por uma pressão, principalmente das construtoras, que preferiam que virasse investimento, mas ele vai ser dado como medida quase keynesiana de estímulo à demanda. E eu acho que isso vai gerar mais atenção do público. Pouco tempo, mas, por favor. Eu vejo que, em parte, eu concordo com o Marcos, né? O eleitor, ele sabe reconhecer o que acontece na sua vida. Ele viu que, durante o governo do PT, ele teve uma melhora muito pequena, durante um período muito pequeno da sua vida, e logo em seguida ele teve uma piora muito grande na sua vida, principalmente nos governos da Dilma Rousseff, no segundo. Então, ele verificou que realmente o PT não é o caminho. E por isso que ele começou a mudar, e nós tivemos uma mudança no Brasil inteiro, que elegemos um presidente que nunca houve na história do Brasil. O que realmente chama a atenção é que o Brasil realmente está avançando no sentido de liberalizar a economia, e a prova é que esta questão do FGTS já é uma medida de liberalização da economia na tendência de acabar com o FGTS, ou seja, começar a diminuir as incidências de impostos e taxas e contribuições sobre a folha de pagamento e transferir esses recursos para o bolso do trabalhador. Isso é demorado, é complicado. Por quê? Porque existem muitas forças que são contra isso. São forças que ainda querem manter o imposto sindical, que querem manter a multa do FGTS, querem manter o FGTS para manter o dinheiro do trabalhador longe do bolso do trabalhador. Eu acredito que a grande notícia que nós estamos vendo é que o Brasil está avançando. As medidas de liberalização da economia, com a MP da Liberdade Econômica, ou seja, tudo o que está acontecendo de bom no Brasil. Essa semana nós tivemos a privatização
da BR Distribuidora, nós estamos começando efetivamente, na primeira vez na história do Brasil, a diminuir o Estado, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o peso do Estado sobre o cidadão e transferindo esses recursos, que vai levar muito tempo ainda para se ter sucesso, para o trabalhador e para o cidadão. Essa é a grande notícia. O que não se vê e não se ouve é exatamente porque a grande parte da mídia, grande parte dos que estão perdendo as mamatas, as tetas e os privilégios, fazem questão de não divulgar o que é bom e só fazer a exploração política daquilo que não interessa, que é uma picuinha, que é uma bobagem que é dita, que se transforma numa crise, que na verdade não é crise nenhuma, exatamente para desviar o foco do que realmente interessa, que é a vida da população. Bom, quero agradecer a presença do Dr. Vinícius Boeira, do advogado Vinícius Boeira, e também do professor Marcos Rocha, cientista político. Sejam sempre bem-vindos e até o nosso próximo encontro.